Olá, bom dia. O nosso Agro Pantanal já está no ar com informações, novidades e muitas notícias sobre o homem e a mulher do campo. Segundo a Conab, os preços das hortaliças estão sofrendo variações nas centrais de abastecimentos de todo o país. Em Cuiabá, os consumidores estão fazendo a opção de comprar com pouca quantidade. Já vou contar tudo sobre isso, mas agora vamos aos outros destaques da edição de hoje. Mato Grosso agora possui 142 municípios. O mais jovem município do estado, Boa Esperança do Norte, foi oficializado após decisão do Supremo Tribunal Federal no último dia 6 de outubro. Saiu recentemente o balanço do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso sobre o vazio sanitário da soja na atual safra agrícola. E no Papo com Café de hoje eu vou conversar com Henrique Rezende, um dos sócios de uma empresa que trabalha com 100% de algodão rastreável do Brasil, a Almagrino. E como não poderia faltar, é claro que vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Vamos então à nossa primeira reportagem. Diante da alta dos preços dos alimentos, consumidores estão comprando em poucas quantidades. Já os comerciantes estão dando desconto para tentar atrair os clientes. Em Cuiabá, há produtos que encareceram, mas em outras regiões do país tiveram queda no valor. É o que a gente confere na reportagem de Antônio Carlos Silva. A alface comercializada na Central de Abastecimento de Cuiabá é produzida no assentamento Santo Antônio da Fartura, região da Serra de São Vicente, município de Campo Verde, a 96 quilômetros de Cuiabá. Em julho, 12 hortaliças estavam custando de R$20 a R$25. Agora, em outubro, de R$30 a R$35. Francis explica o motivo do encarecimento do produto. O clima é forte, o calor é extenso e a mercadoria não aguenta. A produção, ela cai muito a produção, que se bate esse sol e o vento, ela queima por cima. Aí quando se joga a água ela ferve embaixo, ferventa a raiz, aí ela não aguenta. Outros alimentos comercializados pela Central de Abastecimento de Cuiabá aumentaram de preço. 24 quilos de batata estão variando entre R$100 e R$110. 20 quilos de cebola subiram de R$70 para R$110. A mesma quantidade de cenoura está estável, valendo R$90. Já em outras 11 capitais brasileiras, em setembro, o preço destes mesmos alimentos estava em queda, conforme levantamento nacional da Conab. A presidente da Associação dos 138 Permissionários da Central de Abastecimento de Cuiabá justifica as diferenças de preço aqui e em outras regiões brasileiras. No nossa mercadoria aqui, realmente tem algumas coisas que está produzindo com preço baixo, outras não. Está estável, sobe, porque depende da chuva. E 90%, 85% é tudo produzido fora, não é do nosso estado. Nesse momento, o que menos influencia o preço dos alimentos é o frete, porque o preço do óleo diesel está estável. Mas o que acaba influenciando no valor das mercadorias é o clima, a baixa produção e o aumento do consumo. Porque, Emilton, o que acontece de agora, outubro, até dezembro? De outubro a dezembro, né? É uma procura maior de mercadoria que vai aproximar no final de ano, né? Aí algumas mercadorias a gente começa a ter mais dificuldade devido ao clima, né? A Central de Abastecimento de Cuiabá é o principal fornecedor de alimentos para o mercado do Porto na capital. Aqui, uma cabeça de alface custa entre R$4 e R$5. Uma bandejinha de cenoura, R$8. 1 quilo de batata ou cebola, R$10. Maria Solange revela o que tem feito para amenizar o preço dos alimentos para o consumidor final. Quando o cliente chega que precisa em mais quantidade, a gente consegue chegar a uns R$8 ao quilo para ele, porque está levando quase uma tacada. Já consumidores como Tatiana têm optado em comprar poucas quantidades de alimentos diante da variação dos preços. A gente usa no dia a dia, né? E aí vem, tá aqui, tá mais fácil, já vem fresquinho, usa a quantidade que tem que usar e acabou, né?
Senadores que buscam uma solução para o desenvolvimento da população indígena no Brasil vieram a Mato Grosso, acompanhados de senadores do estado e do vice-governador. O objetivo foi entender o modelo de gestão das cooperativas indígenas mato-grossenses. Milho, feijão, soja, tudo isso é resultado de uma produção 100% dos Pareci. Os indígenas de Campo Novo do Parecis se organizaram e, através de uma cooperativa que conta com uma estrutura completa de veículos, máquinas e insumos, o resultado tem sido incrível. Junto com outras 2 cooperativas das etnias Manoque e Nhambiquara, são quase 20 mil hectares plantados por ano. A cooperativa ela veio para fazer com que pudéssemos comercializar, de forma justa e correta o nosso produto. 90% da mão de obra que trabalha nesse tipo de cooperativa é mão de obra indígena. Por isso, além dos alojamentos comuns, são construídas também ocas como essa aqui. Os indígenas dizem que, além de se sentirem mais à vontade, tem também uma questão cultural. Mesmo com toda a tecnologia e conforto dos alojamentos, a cultura jamais vai ficar para trás. A gente tem umas partes do dormitório lá na sede, o principal, mas para a gente não esquecer a nossa cultura. E foi para conhecer de perto esse modelo de gestão dos indígenas mato-grossenses que o vice-governador do estado, acompanhado de senadores de Mato Grosso, formaram uma comitiva com senadores que integram a CPI das ONGs em Brasília. O objetivo? Ver o que deu certo aqui para levar para o restante do país. Fiquei encantado com a qualificação, com o preparo das lideranças aqui, com o nível de consciência que eles têm e com a capacidade que eles têm de tornar o ambiente aqui da comunidade indígena. Estamos muito felizes com o que escutamos aqui, com a história do Parecis, porque tem muitas etnias no Brasil, não só no Mato Grosso, que querem produzir também. Em uma breve apresentação, as lideranças indígenas mostraram aos senadores o que está bom e o que ainda pode melhorar. Um dos pontos tratados foi o turismo indígena. Só que em Campo Novo dos Parecis nós temos 8 aldeias que trabalham e desenvolvem o turismo indígena. Os representantes do Senado Federal saíram satisfeitos e prontos para levarem a Brasília o exemplo de Mato Grosso. Eu sempre falo que não tem como preservar uma cultura sem desenvolvimento. E foi o que ele falou, se nós não produzirmos, se nós não continuarmos dar dignidade ao nosso povo, nós vamos desaparecer, nós vamos morrer. O nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, eu volto já já. Olá, já voltamos, hein? Trabalhar com produção de mel fica mais uma doce com assistência técnica e gerencial adequada. Vamos conhecer a história do Gilvan, que viu o trabalho com as abelhas aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida com o auxílio do sistema CNA-Senar. No meio desse zumbido, uma coisa é certa: a quantidade de abelhas é surpreendente. Mas nem sempre foi assim. Nesse calor escaldante do semiárido, Gilvan enfrentou desafios que quase o fizeram desistir da criação. Quando a gente toma uma decisão, a gente tem que correr atrás. E foi o que eu fiz. A cada pessoa que eu ouvi dizer que não dava certo, era um incentivo para mim. Eu vou buscar conhecimento e vou insistir. Mas o destino tinha outros planos para o produtor rural que vive em Baretama, no Ceará. Foi com assistência técnica e gerencial do Senar que Gilvan encontrou a ajuda que precisava. Quando a gente chegou aqui, primeiro contato com o produtor, e a partir daí a gente foi conhecer a propriedade, saber a quantidade de comércio que o produtor teria, quantas comércios estavam povoadas, saber também como a gente ia aplicar nossas técnicas, através da assistência técnica gerencial. Para chegar até aqui, ele procurou o Sindicato Rural. A partir daí, Gilvan iniciou uma jornada de aprendizado e crescimento. Para nós, do Sindicato Rural, da Federação da Agricultura e do Senar, nós costumamos falar do nosso sistema,
estamos muito felizes, né, em poder ver o nosso produtor rural apícola desenvolvendo aqui na atividade. Capacitando, levando a educação, né? Só assim a gente consegue mudar a cabeça do produtor e dessa maneira que ele passe a entender a sua propriedade como uma empresa. E só assim ele vai conseguir melhorias na sua cultura. O Gilvan modernizou a gestão dos apiários, incluindo limpeza, padronização, numeração e outros aspectos técnicos essenciais. Hoje, se eu estou entre um dos apicultores que conseguiu uma evolução, através disso aí, o início foi o curso básico de apicultura. A partir disso aí, veio o curso de produção de rainha. Além da produção de abelhas rainhas, ele também recebeu capacitações do Senar no manejo de colmeias e alimentação. O crescimento foi impressionante. Gilvan passou de 10 colmeias em 2019 para 85 hoje, todas povoadas e produtivas. A produção de mel também disparou, passando de 100 quilos em 2019 para quase 2 toneladas este ano. A produção de Gilvan se une à de outros produtores rurais da região, resultando em um aumento significativo na produção de mel. Seu Luiz, que é cliente antigo, já notou a diferença no sabor. O sabor é outro. Depende muito da florada, né? Eu como ele com farinha, eu tomo ele. Do jeito que der, coloco no pão, faço suco com ele. Que o mel é saúde. É o produto mais saudável que existe na face da terra. Com orgulho, Gilvan compartilha suas conquistas pessoais. Ele investiu em novos equipamentos para o processamento de mel, como a centrífuga, e também fez melhorias em sua casa. Consegui fazer a reforma na minha casa, entendeu? Tirando os gastos que eu investi nelas mesmo. Como hoje já tem a questão de ter um quarto iniciado para fazer o processo do mel, da colheita de mel, tem centrífuga, tem mesa, entendeu? Então foi uma renda muito boa que veio na minha vida. Olhando para o futuro, o produtor rural tem planos ambiciosos e espera inspirar outros apicultores da região a buscarem conhecimento e apoio técnico, assim como o Gilvan fez. E agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos à tela então? O arroz integral tem mais nutrientes do que o arroz branco? Já já eu respondo, hein? Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Rondonópolis, tem produção artesanal de polpas de frutas. Começa dia 20 e vai até o dia 22/11. Informações pelo 6634-232990. Em Várzea Grande, tem hidroponia. Começa dia 20 e vai até o dia 24. E informações pelo 6530-417169. Em Porto Alegre do Norte, tem cortes especiais de carne bovina. Começa dia 13 e vai até o dia 15. Informações pelo 6635691110. Em Paranaíta, tem produção de abelhas rainhas do gênero. Informações pelo 6635631440. Em Canarana, tem manutenção de tratores agrícolas. Começa dia 13 e vai até o dia 17. Informações pelo 6634782004. E agora vamos para mais um intervalinho e já já estamos de volta, não sai daí. Daqui a pouco tem muito mais. Voltamos para o programa Agro Nacional, que viajou até o interior de Goiás para conferir mais uma edição do tradicional evento Dia de Campo, realizado na Fazenda Santa Brígida. O evento reuniu produtores rurais, estudantes, técnicos, consultores e representantes de empresas do setor agrícola. A Fazenda Santa Brígida é referência em sistemas de integração lavoura-pecuária e também floresta e tem procurado reduzir o uso de fertilizantes químicos, apostando nos bioinsumos. Além das estações de agricultura e pecuária,
Os participantes ainda puderam acompanhar a discussão sobre a eficiência de nutrientes no solo através de bioinsumos e o balanço de carbono. Segundo a IHS Marketing, o mercado de produtos biológicos de controle no Brasil cresceu a uma taxa anual de 42% em comparação à taxa global de 16%. Nesse sentido, apesar do Brasil se posicionar atrás da Europa e Estados Unidos, com 5% do mercado global, o ritmo de crescimento pode consolidar um novo patamar nos próximos anos. A projeção é que em 2030 este setor alcance aproximadamente 17 bilhões de reais, considerando uma taxa de crescimento acumulada de 35% até 2025. Então o produtor brasileiro usa esse insumo biológico, mas nós temos trazido aí várias outras opções para o produtor também, como os inoculantes para as gramíneas, né? Como é o caso do Azospirillum para milho, ou mesmo para as braquiárias nos sistemas integrados, né? A gente vem trabalhando, refinando essas metodologias, melhorando esses inoculantes, trazendo outros micro-organismos. Hoje, por exemplo, nós já podemos utilizar para as gramíneas, para as pastagens, né? Um inoculante que leva não só Azospirillum, mas também uma Pseudomonas, que é uma segunda bactéria que ajuda também na questão de aproveitamento, melhor aproveitamento do fósforo, né? Para finalizar, a última estação foi sobre balanço de carbono em sistemas ILPF. Os resultados da propriedade demonstram uma evolução. O carbono evoluiu pela adoção de tecnologia, né? A adoção adequada de tecnologia. E essa tecnologia se iniciou com a integração de cultivos agrícolas, cultivos anuais, com a pastagem. A beleza disso é que os componentes eles são sinérgicos, então você vai melhorando com o passar do tempo tanto a produtividade de pastagem quanto a produtividade agrícola. E isso melhora os estoques de carbono no solo. Por quê? Porque você tem mais biomassa sendo produzida, mais raiz sendo produzida pelas plantas e mais carbono sendo sequestrado no solo. A mágica do sistema está na sinergia entre as atividades, ou seja, a junção da agricultura com a pecuária. E isso traz segurança financeira para o produtor. A pesquisa tem demonstrado, com a ajuda da iniciativa privada, que é sim possível produzir com baixo impacto ambiental, e uma grande demonstração disso é essa fazenda que nós estamos hoje aqui, a Fazenda Santa Brígida, mostrando que você pode ter altas produtividades de carne, altas produtividades de grão e ao mesmo tempo contribuir com vários indicadores ambientais, não somente o carbono, mas como infiltração de água no solo, maior biodiversidade do solo, dentre outras várias vantagens que esses sistemas proporcionam. Ganha o produtor e ganha o meio ambiente. A Fazenda Santa Brígida ensinou muito a todos os visitantes e foi com um sorriso largo e leve que a produtora não hesitou em responder. Valeu a pena? Super valeu a pena, certo? Eu saí de uma fazenda degradada que estava lá naquela época, 2006, um prejuízo de R$200 por hectare. Aí você multiplica pelo número de hectares e vai ver a bronca no final do ano. Para uma fazenda superavitária que produz grãos, que produz madeira, que produz carne na mesma área, isso é importante, e cada dia está produzindo mais e melhor, de forma sustentável. A Fazenda Santa Brígida é um grande exemplo de como práticas sustentáveis, como o sistema ILPF e o uso de insumos biológicos, ajudam a aumentar a produtividade, preservando o meio ambiente. E agora vamos falar sobre algo muito importante no preparo de alimentos, o ponto da carne. Você vai aprender qual é o ponto correto das carnes para preservar seu valor nutricional, manter sua suculência e ainda evitar a contaminação de micro-organismos como a bactéria Salmonella. Vamos conferir? Se a gente for falar nutricionalmente e da parte de segurança dos alimentos, sim, existe um ponto correto, que é um ponto mais bem passado. E a gente até fala, né, do centro geométrico ali acima de 65 graus Celsius para a gente poder garantir a segurança dos alimentos e que esse alimento seja livre de qualquer micro-organismo. E a gente não tem perda de líquidos, né, dentro, né, líquidos da carne, dos sucos dessa carne. E aí, consequentemente, com esses sucos da carne, a gente acaba perdendo também
os nutrientes, porque a grande maioria dos nutrientes, eles são hidrossolúveis, ou seja, eles se perdem na água, eles ficam na água do alimento, né? Então, eles acabam se perdendo. Por isso que se a carne estiver mais bem passada, mais selada, esses sucos da carne, eles não se perdem durante a cocção. Mas o ponto da carne pode sofrer interferência da cor, da origem do animal e até mesmo do corte. Então, se eu tenho uma carne com um pouco mais de gordura intramuscular, né, a gente acaba demorar um pouco mais para esse ponto, para eu ganhar o ponto dessa carne. Se eu tenho uma carne um teor menor de gordura, se eu tenho uma carne com um corte um pouco menor, a gente tem sim uma cocção muito mais rápida do que se a gente tivesse essa carne um pouco maior ou com um teor maior de gordura. A nutricionista ainda alerta que para alguns cortes, o ponto não deve ser uma escolha, e sim uma regra, por ser um risco à nossa saúde. Carne de frango a gente não recomenda que ela seja consumida crua. Não é nem por conta de ponto ou coisas desse tipo, ter mais o valor nutricional. É pelo simples fato, né, de poder haver uma contaminação, tipo com a salmonela. Então a gente sempre prioriza a cocção das carnes de frango. Firme por fora, macia por dentro, a carne ideal carrega essas características que são encontradas na hora da preparação. A gente tem até umas técnicas na gastronomia, a técnica de ver se a carne está um pouquinho mais firme ou não. Quanto mais macia tiver a carne, mais crua ela vai estar. Quanto mais firme essa carne estiver, mais as fibras cozinharam, né? E, portanto, ela vai estar muito mais bem passada. Então, esse toque da carne é muito importante. A gente sempre está ali tocando para ver se a carne está ou não no ponto correto ali, se está bem passada ou não. Principalmente as carnes, né, de frango. Tudo depende também do tamanho desse corte, né? Se é um corte um pouco mais grosso, aí a gente tem que deixar... Muitas vezes a gente tem que usar 2 tipos de calor, né? Então, por exemplo, assim, se é uma carne um pouco mais grossa, a gente pode grelhar ela e finalizar a cocção no forno, né? Só que só tem que tomar um cuidado, porque dependendo do tipo de carne, se é uma carne que não tem tanta gordura, né, seja intramuscular ou externa mesmo, essa carne pode ficar um pouco ressecada, né? Então, as carnes que têm um corte um pouco mais magro, com uma quantidade menor de gordura, o que a gente faz? A gente deixa a cocção, né, menor, né? Porque senão, se a gente cozinha muito, ela acaba ressecando e aí não fica uma preparação gostosa. Seja a carne suína ou a carne de frango, o modo de preparo é algo extremamente importante. É nesse momento que os nutrientes presentes nas proteínas de origem animal serão ou não mantidos. Mas será que existe uma forma certa de preparar a carne? É legal, de repente, fazer um mix de cocção. Então, selar a carne e aí depois colocar no forno, até porque você consegue ter uma cor mais bonita por fora da carne, né? Porque a gente sabe que todas as carnes, elas têm carboidrato, né? Que a gente chama até de reação de Maillard. Esses carboidratos, quando a gente coloca eles, né, no fogo, eles acabam criando aquela coloração um pouco mais begezinha, né? E que não pode ficar também muito tempo queimado, porque também a gente tem problemas em consumir uma carne muito tostada, mas ela levemente dourada, que essa coloração vem por conta da reação dos carboidratos, é legal, porque eu consigo selar essa minha carne e ela fica mais apresentável. E selando também eu tenho todos os nutrientes ali presentes, né, nesse meu corte, nessa minha preparação. É sempre bom destacar que carnes de porco e de frango não podem ser consumidas cruas ou mal passadas. É preciso muita atenção no preparo dessas proteínas para evitar uma intoxicação alimentar ou doenças mais graves. E não perca no próximo bloco. Itaiandu respira leite. A gente tem muito orgulho de dizer de Itaiandu como evoluiu na produção de leite, tanto na genética como na qualidade do leite. Hoje nós já adquirimos esse conhecimento e a capacidade de produzir um leite que pode ser consumido em qualquer lugar do mundo. Mato Grosso agora possui 142 municípios. O mais jovem município do estado é Boa Esperança do Norte. Foi oficializado após decisão do Supremo Tribunal Federal no último dia 6 de outubro. Em 2024, o novo município já poderá realizar eleições para prefeito e vereadores. Vamos saber mais na reportagem da TV Assembleia.
Mato Grosso agora possui 142 municípios. A mais jovem cidade do estado, Boa Esperança do Norte, passou a existir após decisão do Supremo Tribunal Federal, no último dia 6 de outubro. Na ocasião, o STF convalidou uma lei estadual que criou um novo município, fruto do desmembramento de cidades como Sorriso e Novo Biratã. A Lei 7.264, aprovada pelo Parlamento Estadual, é de autoria do falecido deputado Nico Baracate. Ela foi sancionada e publicada ainda em março do ano 2000, mas logo em seguida foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, baseado em um mandado de segurança impetrado pelo município de Novo Biratã. Em outras palavras, ele quis dizer que o que foi julgado ali no mandado de segurança foi a suspensão dos efeitos daquela lei e não a nulidade daquela lei e retirada dela do ordenamento jurídico. Ou seja, a lei existe e está aí para ser julgada pelo meio correto, que são ações de controle concentrado. No caso em tela aqui foi uma DPF. Então ele fez toda essa análise aí, partindo desse pressuposto, colocou algumas leis que à época também criaram alguns municípios, falou que a situação de Boa Esperança era basicamente a mesma daqueles municípios ali, e decidiu ao final pela criação do município de Boa Esperança, através da convalidação dessa lei pelo artigo 96 da DCT da Constituição Federal. Ao longo dos últimos anos, a Assembleia Legislativa vinha atendendo às demandas da região acerca da criação do novo município. O Parlamento Estadual recebeu muitas demandas ali da região, dessas pessoas que habitavam aí Boa Esperança do Norte, e atendeu, ouviu e manifestou-se no sentido de pedir ao Supremo Tribunal Federal a convalidação dessa lei e a criação desse município. Acabamos aí obtendo êxito, fomos atendidos, e até nesse meio tempo os parlamentares pensaram em dar uma solução legislativa caso não conseguisse uma solução jurídica, mas conseguimos aí, né, esse êxito que agora não precisará mais da solução no âmbito legislativo, haja vista que a lei foi convalidada. Ao todo, Boa Esperança do Norte terá 450 mil hectares de área territorial, sendo 380 mil atualmente pertencentes a Novo Biratã e 90 mil hectares pertencentes a Sorriso. Em 2024, o novo município já poderá realizar eleições para prefeito e vereadores. E agora o nosso Agro vai para o intervalo. Na volta tem muito mais, hein? Tem quadro Papo com Café. Eu espero por você. Olá, estamos de volta. Saiu recentemente o balanço do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso sobre o vazio sanitário da soja na atual safra agrícola. As multas aplicadas pelo INDEA em produtores matogrossenses que mantiveram a soja plantada no período proibitivo aumentaram 14%. Os detalhes na reportagem de Antônio Carlos Silva. No Instituto de Defesa Agropecuária, há 14.024 propriedades cadastradas, como sendo de 8.461 produtores, com 10 milhões e 700 mil hectares de soja plantados. Desta área, em 4.592 hectares, houve o descumprimento do vazio sanitário, ou seja, as 5.861 fiscalizações do INDEA encontraram soja plantada nesses locais entre 15 de junho e 15 de setembro, o que gerou 58 multas. O valor inicial de cada uma delas é de R$ 7.300 para cada hectare irregular. O vazio sanitário é uma medida fitossanitária de controle da ferrugem asiática que já é consolidada no estado, Os produtores aí já estão bastante conscientes a respeito dessa medida e da importância dela
para um cultivo com a segurança da importância econômica que a cultura representa para o Estado. Então, é um trabalho que o INDEA vem desenvolvendo de forma contínua, né? Todos os anos. Nós tivemos aí um pequeno acréscimo nas áreas que descumpriram o vazio esse ano, né? Passamos aí de 51 autos de infração do ano passado para 58 nesse ano, então um pequeno acréscimo. E é uma medida que ela é extremamente importante para a cultura, né? Que ela visa aí a redução desse inóculo, da população de fungos que causa a ferrugem asiática na cultura e aí os seus posteriores danos, aí, prejuízos advindos dessa doença. O vazio sanitário é uma política pública de prevenção à proliferação do fungo ferrugem asiática nas plantações de soja, para evitar queda na produção e prejuízos econômicos e insegurança alimentar. Nós entendemos e sabemos aí da importância dessa commodity para a economia do estado mato-grossense, né, que ela representa aí a esmagadora maioria da produção de grãos aí do estado de Mato Grosso, e isso envolve toda uma cadeia, desde emprego, renda, né, e que vai com certeza impactar economicamente aí no estado se houver uma queda, uma diminuição da produtividade aí por parte do produtor, além de que a ocorrência da doença em níveis aí de dano econômico pode elevar o custo de produção do produtor também. Então, além dele diminuir a sua produtividade, ele ainda eleva o custo de produção. E no Papo com Café de hoje, eu vou conversar com Henrique Rezende, um dos sócios de uma empresa que trabalha com 100% de algodão rastreável do Brasil, a Almagrino. A empresa integra o programa Sou a BR, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão e também o Instituto Brasileiro do Algodão, que torna possível rastrear a peça de roupa desde o plantio do algodão certificado até a venda do produto. Tudo isso agora no nosso quadro Papo com Café. Olá, Henrique, bom dia, seja muito bem-vindo aqui no Agro Pantanal. Bom dia, Luciana, obrigado pela oportunidade, né, de trazer a Almagrino aqui para a gente poder mostrar um pouco do nosso projeto. Obrigado. Pois é, interessante, eu confesso que fiquei surpresa, né, afinal de contas, uma peça, né, de roupa, no caso aqui a gente tem a camiseta polo, rastreável, né, por quê? Qual a necessidade, qual a importância de ser rastreável, uma camiseta? Explica pra gente. Exatamente. Vamos lá. Essa peça, né, rastreável, na verdade, assim, é mais um indicador de que o consumidor ele está cada vez mais preocupado com a origem do produto. A origem do que ele está comendo, de onde vem, o que ele está vestindo. Então, assim, isso levou as instituições a que, né, conseguissem criar esse programa que chegou até a rastreabilidade do produto. O que seria a rastreabilidade? É exatamente, no caso da nossa peça, né, é exatamente do início da semente até o guarda-roupa, o consumidor ele vai conseguir saber todas as etapas de onde foi o plantio, né? Por onde ele passou, onde foi feito o beneficiamento, onde foi feita a fiação, aonde foi feito a malha, onde foi confeccionado até chegar em nós que somos o varejista. E todo esse processo ele possui, né, uma responsabilidade socioambiental, que é o mais importante. Então o consumidor ele pode ter a certeza de que o produto que ele está utilizando, ele passou por todas essas verificações e é um produto que é responsável socioambientalmente. Quem está preocupado com essas questões ambientais? O consumidor hoje em si, né, ele quer dar esse retorno para o mundo, né, para o meio ambiente, inclusive para as próximas gerações. Então, assim, ele viu a importância de utilizar um produto que possui essa responsabilidade. É uma forma também dele contribuir com esse todo e com o futuro também das próximas gerações, né? Agora, essa rastreabilidade está relativa apenas às questões ambientais, politicamente correta, sustentabilidade, ou tem também questões importantes do ponto de vista mais macro? Por exemplo, será que naquela propriedade tem alguma situação degradante imposta sobre, né, os seus trabalhadores? Ou seja, essas questões também, elas têm informações, são alimentadas com essas informações para saber mais, né, sobre, como você mesmo disse, né, a linha de produção, mas e as condições de trabalho?
Vamos lá. Eu vou tentar detalhar aqui todo o processo para a gente poder entender bem o quão é grandioso esse projeto, né? Hoje, as unidades produtoras, as fazendas, né, elas passam por uma verificação de mais de 183 itens. Dentre eles, tá... 183. 183 Quem itens. definiu isso, esse quantitativo? Exatamente, tá no programa, está no SOA-BR, né? Tá nas auditorias que são feitas, né, para poder chegar nessa entrega de responsabilidade socioambiental. Então, dentro desses 183 itens, está desde a parte ambiental, a parte trabalhista, né, a parte social. E quando a gente vai mais a fundo, né, detalhar um pouco a parte trabalhista, o funcionário hoje, a gente comprando uma camisa dessa, em resumo, a gente tem a certeza de que não existe trabalho análogo à escravidão, não existe trabalho infantil, né, que todas as leis trabalhistas elas são respeitadas e que essa unidade produtora ela foi verificada e as condições elas são exatamente dentro do que pede, né, as auditorias com relação ao funcionário. Vamos detalhar aqui. As fazendas precisam ter refeitórios adequados. Eu preciso explicar um pouco aqui detalhado também, porque assim, eu sou filho de agricultor, né? Então assim, na minha época ali atrás, né, não é um passado tão distante, mas eu lembro que a gente ia para a roça e a marmita a gente comia debaixo de uma árvore, né? Boia fria, né? Boia fria, exatamente, que era feita 4 horas da manhã, você ia comer 11 horas da manhã, estava fria. Hoje já tem até marmita térmica, né? Mas não é nem questão disso. Os funcionários têm refeitórios nas fazendas, nas propriedades, os refeitórios têm que atender a todas as normas, né? Desde a estrutura física ali, com tudo, com cozinha, com banheiro, com local adequado, né? E se não tiver, se tiver que ir até o local do plantio, né, ou da preparação, ou da colheita, onde for, na propriedade, tem os refeitórios também ambulantes, né, que vão até esse local, com banheiro químico, com tudo mais, coisa que tempos atrás nada disso existia e tudo era, né, além das EPIs, né, e tudo mais, com relação à segurança do trabalho e tudo mais. Então, assim, tudo isso é verificado para que a fazenda obtenha o certificado de responsabilidade socioambiental. Então, assim, falei um pouco sobre a parte trabalhista, mas tem a parte ambiental, tem a parte, né, relacionada ao controle, né, da quantidade de agrotóxicos, né? Tem a questão das reservas, as APPs, as áreas de preservações permanentes. Você precisa atender, a propriedade precisa atender a essa questão também. Então, assim, realmente é um processo assim de extremo valor e de cuidado com os mínimos detalhes em todas as frentes aí para ter esse certificado. Pois é, esse certificado, na tua avaliação, é só um modismo, é algo passageiro ou não? Vai expandir? Vamos lá. Muito pelo contrário. A tendência é exatamente isso daqui hoje. Inclusive, assim, iniciou, né, um projeto da rastreabilidade da carne lá atrás, com boi, né, euro e tudo mais, a carne exportação, né? Agora, a partir de 2025, isso vai voltar à tona de novo e obrigatoriamente, então todo mundo que for produzir carne vai ser obrigado a ter a rastreabilidade. E isso vai vir para todos os setores. A tendência agora é exatamente isso daí. E vai existir, é claro, os incentivos, né, para todos os setores e para qualquer tipo de projeto que for criar, para quem tenha projetos, né, voltados à sustentabilidade. Então, isso é um presente futuro que não tem como voltar atrás mais. Tendência. Agora, esse produto, ele fica só no Brasil? Ele é para exportação? Vamos lá. Eu posso falar um pouquinho da marca, como ela surgiu até então? Pode. Bom, Almagrino, o nome, né, é um neologismo. A Almagrino, ela surgiu de um desafio de 10 amigos, né, ciclistas, que fizeram de São Carlos, São Paulo, até Aparecida, né, São Paulo. Foi um desafio que muitos foram com propósito, outros não, e outros encontraram propósito no caminho. Quando a gente encerrou esse desafio, a gente definiu por continuar esse caminho. A gente não quis parar por ali. Criando alguma coisa, podia ser qualquer coisa. Definimos por
criar uma marca e ser de roupa e teria que ser algodão. Teria que ser algodão, mas teria que ser algodão de Mato Grosso. Teria que ser algo que impactasse positivamente na vida das pessoas, que fosse inovador e que tivesse ligação com o nosso estado. Daí surgiu, né, o neologismo até então almagrino. Encerramos aquele desafio, né, dos bicigrinos ali e nos tornamos os almagrinos. Almagrino é do homem que conduz, né, a vida com a alma, com o coração, e o grino é de bicigrino ou de peregrino. Então é um neologismo que já está registrado aí e assim teve uma aceitação muito legal dos amigos e tudo mais. Então foi assim que surgiu nossa marca. Então quando a gente fala, né, de propósito e fala de como surgiu a marca, a gente consegue saber quais são os nossos pilares, né, para que rumo a gente quer seguir. Então nós fizemos uma marca não para ficar somente aqui, nós fizemos uma marca para o mundo, para contribuir realmente com o mundo. Então, a Almagrina é uma sementinha em todos os sentidos. Inclusive, esse ano, nós plantamos um talhão de algodão na fazenda de um dos sócios nossos e fizemos toda a comunicação desse plantio, porque a matéria-prima nossa, de origem certificada, que é o algodão, nesse caso, muitos não conhecem. Às vezes, quem vê um algodão numa prateleira lá, o algodão que limpa o esmalte, né, da mulher ali, ou o algodão que para poder passar ali no machucadinho e tal, não sabe que aquilo, imaginava que aquilo ali fosse industrializado e tal, e não sabia que o algodão era uma planta. Muitos não sabem. Para nós aqui é comum porque a gente passa pelas lavouras, né, e vê tudo isso e tal. Então a gente fez questão de mostrar lá no nossa rede social, tem tudo lá desde o início, desde a semente até a colheita, que foi agora em agosto. Nós conseguimos mostrar para todo mundo como o processo ele é feito. Cuidamos de todos os detalhes. Então, conseguimos fazer isso daí e para poder mostrar para a nossa comunidade, né, o quão importante e quanta representatividade nós temos com a nossa pluma, né? Se a gente for falar em números, hoje Mato Grosso representa 70% da safra do algodão no país. Mato Grosso era o quarto maior produtor de algodão, se tornou o terceiro maior produtor. Ele era o terceiro maior exportador e nessa safra agora se tornou o segundo maior exportador. Porém, não tínhamos uma marca que comunicasse isso daí, né? Que usasse a matéria-prima daqui do nosso estado e de origem certificada, e nós não tínhamos isso daí. E aí foi por isso que nós surgimos com esse propósito, com essa intenção de mostrar isso daí pro Brasil e pro mundo. Então, com relação à pergunta, é só para aqui ou pro... Não, nós inauguramos a primeira loja agora. Tem praticamente 40 dias. E a gente deve abrir mais algumas unidades aí. Ainda, né, estamos discutindo se vai ser aqui ou se vai ser fora do nosso estado. Mas futuramente a nossa intenção realmente é ir para fora mesmo do país, porque esse produto, ele é assim, já existe esse movimento há muito tempo, né, nos Estados Unidos, na Europa e agora aqui no Brasil. Então a gente tem certeza que vai ter uma aceitação muito, muito boa. E quais são as peças rastreáveis? Só a camiseta e a polo também? É masculina, feminina? Quem quiser encontrar tem onde? Vamos lá. Nós conseguimos produzir a primeira camiseta do mundo com algodão de um único estado, né? Já existia peças com algodão rastreável, mas nós fizemos questão de conseguir separar, né, a matéria-prima somente do nosso estado e conseguir produzir uma camiseta com algodão de um único estado, que é essa daqui que eu tô usando. Na sequência, nós aumentamos ainda o nosso desafio, né, que seria produzir uma polo. Ninguém tinha produzido ainda uma polo, uma camiseta polo, que é essa daqui que está aqui, com algodão, nem com algodão de um único estado e nem a própria peça, só era em camiseta até então a rastreabilidade. Nós conseguimos fazer na polo. Essa é a primeira polo do Brasil rastreável, né? Rastreável, mais uma vez, para quem pode estar entrando agora, a rastreabilidade, ela consiste em a gente saber aonde foi o plantio até o guarda-roupa, todas as etapas por onde passou essa peça. Dentro dela tem um QR Code, então assim, além da gente ter inovado em produzir uma camiseta com algodão de um único estado, nós conseguimos fazer a polo e
O QR Code também que possui dentro dela, ele era somente na etiqueta. A etiqueta você tira, jogou fora, você não tem mais, você não consegue enxergar mais a origem do produto. A gente inovamos e colocamos o QR Code ensilcado dentro da peça, então não sai, né? Não sai mais. Então, a qualquer momento você vai conseguir sempre ver a origem dessa peça aí. Inovamos e conseguimos lançamos recentemente, no dia 7 de outubro, que foi o Dia Mundial do Algodão, lançamos a primeira polo do Brasil com algodão rastreável e de um único estado daqui de Mato Grosso. São 13 propriedades aí. Vou até pegar então aqui, virar, né, do avesso, para que a gente possa mostrar aqui o rastreio, então, possível. Aqui, QR Code. Aí não tem como. Pode fazer inúmeras lavagens, pode levar para sempre vai estar aqui. Vai estar aí o QR Code. Só não pode queimar, silcado. Tem que ter esse cuidado. Exatamente, né? Mas essa preparação aí, ela pode passar o ferro, essa aí é tranquila. Pode passar, pode que passar não tem problema. Não tem problema. E como é que está a escala de produção? A escala de produção, a gente está agora, né, a todo vapor, porque reta final, né? Reta final do ano, então nós temos agora novembro, que as vendas já são aquecidas, tem bastante amigo oculto, bastante presentes, né, e tudo mais. Então, assim, nossa loja está com muita novidade, inclusive, em primeira mão, essa peça que acabou de chegar, essa cor não tinha lá ainda, então ela acabou de chegar, um lançamento, primeira mão aqui, tá? Ninguém viu ainda, confesso que nem meus sócios receberam ainda essa peça e nem viram. Exclusividade aqui no Agro Pantanal. Exatamente. E a malha é gostosa mesmo, né? Dá uma delícia, algodão de Mato Grosso super fresco. A maciez dela, maciez. Baby Look, todos os tamanhos, Extra GG, como é que tá? Vamos lá. Como estão os moldes? Então, a gente tá com um projeto ali em fase de experimento para as femininas, né? Então a gente tem algumas peças que a gente produziu, inclusive, né, em collab com Agroligadas, e a gente está com essas peças ali para poder pedir, algumas estão chegando e já vai ter uma quantidade maior já para fazer aí em volume grande. Então a parte feminina, ela está aqui na lateral, né, correndo um projeto aqui do lado. Então masculino tem à vontade, todos os tamanhos e variedades também, né? Que não é só polo nem camiseta. Nós temos camisa, nós temos várias camisetas, tem camiseta em collab com o artista plástico Jonier. A gente tem outros tipos de algodão também, igual é o algodão Pima, né? A gente tem um Pima e tem um Pima Premium. Então, assim... E aí tem gente se perguntando, quanto será que eu vou ter que pagar, né, para ter uma polo 100% rastreável? Qual que está a margem de valor? De valor? Nós temos as peças rastreáveis a partir de R$ 149. A partir de? A partir de, exatamente. E vai ser a sensação agora de final de ano, é isso? Todo mundo rastreável. Exatamente. Tem que falar para a namorada que não dá para rastrear onde está o namorado, isso, porque tem o QR Code não, né? Exatamente. Ou tem também. Nós temos que deixar sempre claro isso daí, porque causa uma confusão ali, porque agora como assim, eu vou comprar uma roupa e eu vou ser rastreado? Tá bom, meus amigos, não é rastreabilidade de chip ali, é uma rastreabilidade para saber a origem do produto que você está usando, do início até o final da cadeia. É isso aí. Tá bem explicadinho, então, viu, querido Henrique? Olha, desejo muito sucesso, parabéns, obrigado, viu? Por tanta criatividade, por tanta responsabilidade socioambiental. Mato Grosso merece, Mato Grosso precisa, viu? Sucesso lá para vocês. Se você me permitir, Luciana, lembrando do socioambiental, eu falei da parte social, né, de responsabilidade ambiental e tal, do processo, mas dentro dos pilares da nossa marca também tem um projeto social nosso que a cada peça vendida, nós fazemos um repasse para uma instituição daqui de Cuiabá que cuidava de 35 crianças, agora já são 80 crianças. Opa, ótimo! Então, essa é uma iniciativa nossa da marca mesmo. Tivemos lá agora em agosto, fizemos o repasse dos 8 meses e ficamos felizes em ter aumentado esse número de criança. E por que criança? Porque a gente acredita que ali, essa formação ali, que a gente vai conseguir realmente fazer com que a gente mude, né, o mundo. A nossa esperança está ali, está nelas. Nós fizemos questão que fossem nas crianças. Um outro detalhe importante também, nós vendemos para todo o país, né, para todo o Brasil. E todo esse frete, para onde a gente mandar, em qualquer lugar do país, nós neutralizamos a pegada de carbono, certo? As sacolas também que a gente utiliza lá, tanto embalagem de e-commerce quanto as sacolas do varejo,
papel seda, tudo. Todas as embalagens a gente também compensa, cada uma utilizada, uma outra é compensada. Então, um dos nossos pilares é esse movimento. E não vai parar por aí. Além da inovação, né, ser um dos nossos pilares principais, nós somos uma marca que viemos para poder realmente inovar. Já nós teremos mais novidades aí. Opa, e depois você conta aqui no Agro Pantanal pra gente, tá bom? Se me der a oportunidade, com certeza. Politicamente correto em todas as esferas. Obrigada, sucesso mesmo. Obrigado, muito obrigado. É isso aí, gente. Agora chegou o momento especial, Sabores do Cerrado, aí na tela para você se deliciar. Que receita deliciosa! Você pode fazer igualzinho aí na sua casa ou na fazenda. Boa demais, né? Bom, e agora vamos saber a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade. Lembra qual era a pergunta? Olha aí, gente, o arroz integral tem mais nutrientes do que o arroz branco? É verdade. O arroz integral tem mais nutrientes do que o arroz branco. A comparação entre o arroz branco feito a partir de um grão refinado e polido e o arroz integral feito a partir de um grão integral é antiga. O arroz integral, sendo a versão completa do grão de arroz, inclui o farelo e o germe, onde se encontram a maior parte dos nutrientes, nomeadamente uma quantidade de fibra assinalável. Por terem mais fibra, tem também a vantagem de reduzir o colesterol e o risco de diabetes. E assim termina o nosso Agro Pantanal deste domingo. Obrigada pela sua companhia. Tenham todos um ótimo resto de domingo aí. Tchau!